disciplina. Então, qual que é o grande desafio aí? É mostrar a integração entre as diversas áreas do curso. Enquanto você tem um campo bacana, são 18 áreas que você pode integrar, você tem o desafio do cansaço, porque é uma carga horária aí acachapante ao longo da semana. Curiosamente, projeto integrador é a última aula que os meninos têm durante a semana. Sexta-feira, as 2 últimas aulas são as minhas, em projeto integrador. E isso me traz, então, 2 grandes desafios, na verdade. Eu tenho que despertar interesse no tema, como trabalhar esse projeto integrador, como integrar essas disciplinas. A gente sabe que não vai dar para integrar todas, mas eu tento integrar, assim, o maior número delas, que seja possível, e como que eu vou integrar de uma forma que os estudantes, que desperte realmente esse interesse com os estudantes. Aqui eu coloquei como uma nova metodologia, mas assim, é exatamente nesse sentido. Que metodologia eu vou aplicar para chamar a atenção desses estudantes que já vêm cansados aí durante a semana? Esse tema eu desenvolvi junto com eles. O projeto integrador, ele tem como eixo, no primeiro ano do ensino médio, o controle de qualidade e sistemas de segurança alimentar, higienização de alimentos, por exemplo. Então, dentro desse eixo, eu busquei um tema que fosse novo para eles, mas que também fosse inovador. E a gente chegou no conceito das PANCs. Para quem não conhece, quem não é dessa área aí de alimentos ou de biológicas, PANC é uma planta alimentícia não convencional. Muitas vezes ela é tida como uma praga, como um mato, mas algumas delas têm um grande valor nutricional. Então, ela pode sim ser utilizada como alimento e ela pode complementá-la. Tanto pode complementar uma dieta, como ela pode ser a principal fonte de um determinado nutriente. Eu propus esse tema para eles, gerou ali um grande interesse, um burburinho, a maioria não sabia o que era uma PANC. Falei, não, vamos trabalhar com isso então. O segundo passo foi a definição da metodologia. Eu não estou muito habituado a trabalhar com metodologias ativas, mas eu gosto do que é novo. Então, de repente, esse relato de experiência serve para algumas pessoas que, assim como eu, quando fala de metodologia ativa, brilha os olhos, mas não sabe como utilizar. Então, eu também comecei do zero, não sabia muito como fazer. Eu só queria que o aluno fosse o protagonista. E eu fiquei pensando, então, de repente, um evento, colocar os alunos em grupos, em estandes, para que eles apresentassem o que é punk. Não me interessava eu passar para eles o que é punk, mas que eles pudessem se apropriar desse conteúdo. Eu escolhi uma punk específica, a Hora Pro Nobis, e eu queria que eles se apropriassem desse conteúdo e passassem para o público em geral, realmente fazer como um evento. E aí tiveram início aí as aulas presenciais. No começo, eu fui para um lado de apresentar os laboratórios, são alunos do primeiro ano do ensino médio, eles estavam chegando, ensino integrado, tudo é muito novo. Então eu fui devagar. Bom, no primeiro dia de aula, como é que foi o primeiro dia de aula para falar de Hora Pro Nobis mesmo, né? Vocês podem ver aí pela imagem. Eu fiz um cartoon a partir da imagem porque eu não falei com todos os alunos, eu não pedi essa permissão, né, de utilização da imagem. Então, eu dei uma aproximada ali num desenho. Mas eu acho que quando a gente fala de um assunto, a primeira coisa que você tem que saber para você se apropriar daquele assunto é você saber do que você está falando. Então, quando eu falei de Hora Pro Nobis, tá, mas o que é Hora Pro Nobis? Eu utilizei o fato de trabalhar num campus fazenda, o campus Uberlândia é um campus rural, então nós temos essa vantagem. Eu avisei um dia antes que os alunos precisavam ir com botina, proteção ao sol e uma roupa confortável, porque a gente ia entrar no meio do mato, a gente ia caminhar, e ia até a planta, porque afinal de contas a gente precisava ver com o que a gente ia trabalhar. Arrancar umas folhinhas dela, a Hora Pro Nobis é uma planta que ela é quase toda comestível, as folhas são comestíveis, o fruto é comestível, a flor é comestível. Então a gente fez essa aula prática, arrancamos umas folhinhas, fomos até uma área ali que tinha água potável, fizemos a higienização até para eles poderem sentir o sabor também. Eu queria essa apropriação de conteúdo. E aí, logo depois dessa aula, chegou a minha primeira bifurcação, né? Você faz um planejamento e a vida te leva para outro, porque aí veio a pandemia.
Essa pandemia tem me ensinado muito, porque todo esse processo que faria sentido com a gente assim reunido, a gente não poderia estar reunido dessa forma, presencialmente. Então, eu peguei o outro caminho, né? Eu abri uma sala no Google Classroom, que eu não sabia como era, e se tem uma coisa que essa pandemia me ensinou, foi a executar bem, colocar em prática o conceito de empatia. Se antes eu falava sobre um assunto e eu tinha certeza que se o aluno não entendesse, ele ia levantar o dedinho lá na minha frente e perguntar e falar, professor, eu não entendi nada do que você falou. Quando a gente está separado fisicamente, distancia um pouco mais, né? E isso me fez exercitar mais a seguinte questão: será que o aluno vai entender dessa forma que eu vou colocar? Será que esse vídeo que está servindo para mim serve para o meu aluno? E me ensinou, então, a exercitar exatamente essa parte, de me colocar no lugar do outro, sentir essa angústia da outra pessoa. Bom, essa foi a primeira aula que eu dei, eu coloquei um print aqui. Foi uma aula de definição de punks. Vocês veem que eu estou passando assim, né? Contando a história realmente de como eu cheguei na plataforma. Então, eu defini essas punks aí por meio de uma entrevista com o professor Valdeli Knupp. Ele é um professor referência na área de punks no Brasil, ele é um professor do Instituto Federal do Amazonas, e aqui eu aprendi uma estratégia que eu venho usando bastante. Nós, professores, a gente tem um certo conhecimento científico, a gente tem essa propriedade para falar, mas a gente não tem o quê midiático, a gente não tem essa pegada, nós não somos personalidades. Então, eu tenho aproveitado, não sei se vocês a conhecem, a Bela Gil é uma nutricionista, uma personalidade na mídia, e ela traz em uma linguagem simples alguns conceitos que são bem interessantes. Minha primeira aula foi assim, uma entrevista da mídia com um professor. Achei muito legal e assim postei para eles. Logo na sequência, eu quis provocar os alunos com uma aula que eu não dei, e eles me deram. Eu pedi para que eles procurassem os aspectos históricos e a lenda da Hora Pro Nobis. De onde vem esse nome aqui? Esse nome em latim significa rogai por nós. Então, por meio de uma atividade que eu passei para eles, eles me retornaram que tem diversas lendas, né, sobre esse nome Hora Pro Nobis, porque que a planta se chama, mas a principal é que essa planta crescia ao redor de igrejas, ali na região de Sabará, Ouro Preto, bem no centro de Minas Gerais, ali, e os escravos, eles queriam colher, né, queriam coletar folhas, mas eles não... os padres iam lá brigar com eles. Então, eles aproveitavam o momento da missa, que naquele momento, século XIX, era interminável, eram 4 horas de missa, por exemplo. Então, eles aproveitavam o longo Hora Pro Nobis, rogai por nós, e para poder roubar essas folhas. Eu pedi para eles também que eles me elencassem um pouco da importância regional, cultural e econômica. Essa parte, tanto econômica quanto cultural, eu trouxe até para vocês aqui um evento que acontece todo ano em Sabará. A Prefeitura Municipal, ela realiza o Festival da Hora Pro Nobis, e eu provoquei-os no sentido de, nós vamos a esse evento, e nós vamos ter um stand lá. Eu estou preparando vocês para que a gente esteja lá. Vocês no stand e vocês apresentando Hora Pro Nobis. Era exatamente isso que eu queria. Mas para mostrar também que aquilo que a gente está trabalhando movimenta a economia, movimenta turismo, por exemplo. Então, as aulas continuaram, como o próprio nome diz, né, projeto integrador, eu integro áreas diferentes. Aqui eu solicitaria a ajuda de um agrônomo para me dar uma aula prática junto com os alunos sobre a propagação. Como eu não tinha, como a gente não está realizando essas aulas práticas, é uma aula prática que eu vou ficar devendo para os estudantes. Mas eu queria chamar a atenção de vocês aqui para algo que, mais uma vez, eu me forcei a pensar, que é a variação da metodologia. Eu coloquei um print aqui da minha sala no Google Classroom, e assim como o vídeo funciona bem para uns, eu coloquei o vídeo aqui, tem aluno nosso que nesse momento não tinha o auxílio ainda, e ele estava sem acesso às redes. Se ele estava sem esse acesso às redes, como é que ele ia assistir os vídeos? Como é que ele ia fazer parte disso tudo? Então, eu fui colocando textos também, até para os alunos que preferem ler do que assistir vídeos,
mas ainda assim, sem perder aquele foco na linguagem mais simples. Eu fui buscando fontes oficiais como a Embrapa, mas também textos jornalísticos. Procurei a revista Globo Rural, procurei até mesmo sites do tipo Conheça a Ora Pronobis e Saúde, e assim vai. Eu dei uma sossegada naqueles sites mais acadêmicos e artigos científicos e busquei algo que fosse mais palatável para eles, sabe, mais palpável, para chegar no objetivo que eu queria finalmente. Bom, ainda falando do projeto integrador, né, faz muito mais sentido quando a gente integra efetivamente os conteúdos. Como eu precisava trabalhar o eixo do projeto, que é a parte de higienização, eu trouxe a professora dessa parte de higiene e ela utilizou parte da aula dela e parte da minha aula para falar especificamente de higienização de folhas. As folhosas, ela vem da horta com resíduos de terra, às vezes insetos, gravetos, então tem um cuidado especial que precisa ter com essas folhas. Isso, então, mostra para eles essa parte da integração dos conteúdos, não deixa de ser uma aula a menos, porque na mesma semana, nós pegamos a aula dela e a aula minha e demos uma só. Isso ajuda a ficar a semana um pouco mais leve. E a partir dessa aula que ela deu, eu parei o conteúdo e falei, agora nós vamos fazer uma atividade. Que atividade é essa? Eu preciso que vocês apresentem tudo o que a gente fez, como uma forma de avaliação mesmo. Tudo aquilo que a gente fez. Então, o que a gente tinha estudado até o momento? Desde a lenda da Ora Pronobis, como ela era, qual o formato que ela tem. A gente estudou a forma de propagação dela, se ela cresce em qual tipo de solo, até chegar nesse eixo central aqui, que são os cuidados que eu tenho que ter antes de consumi-la. Agora vocês vão me explicar isso. Mas é para me explicar? Não. Eu falei para eles, lembra do evento? Lembra daquela feira? É exatamente isso que eu quero. Pensa que você está no stand. Eu quero que você produza um material que seja para distribuir na feira. Com o seguinte foco. Lá na feira, você não está falando para o seu professor, você não está falando para o seu colega de sala que já sabe o que é Ora Pronobis. Você está falando para uma senhora, você está falando para uma criança, ou você está falando para um público leigo. Enfim, a gente está levando esse conhecimento para um público que não o tem. E de que forma nós vamos fazer isso? Foi aí que eu cheguei no Canva. Eu queria uma plataforma que fosse um pouco mais amigável para os alunos e mais interessante. Outra coisa que a pandemia me fez descobrir, nós estamos com uma geração extremamente tecnológica, eles usam celular para tudo, eles fazem as atividades pelo celular, mas alguns aplicativos que são extremamente úteis e importantes, eles não são agradáveis para os alunos. Qual que é a importância de você transformar uma folha do seu caderno em PDF? Eles não enxergam a importância disso. Então, eu percebi que todos eles mexem muito com a internet, muito com o celular, mas quando eu proponho ferramentas específicas, eles não têm esse interesse. Então, eu cheguei no Canva. Eu fiz um slide aqui, bem carregado, mas ele mostra todas as alternativas que o Canva tem. O site está bem aqui, quem já quiser dar uma olhada. O Canva, ele é muito amigável, e ele vem se modificando com o tempo. Quando eu fiz a minha inscrição nele, quando eu me cadastrei no Canva, ele tinha algumas funcionalidades. Hoje, quando eu mexo, ele já tem muitas outras. Por quê? Ele está muito ligado nessa remotização do ensino, né? Então, ele já importa, por exemplo, os seus alunos do Google Classroom e monta uma sala dentro dessa própria plataforma. Você consegue fazer isso. Bom, coloquei aqui que ele é aberto a todos para aprendizado. Uma coisa que eu gostei bastante é que, mais do que o PowerPoint, ele permite que você use essas figuras animadas, ele permite que você faça muito além de slides. O Canva, ele te permite fazer desde convites de formatura, até fascículos, panfletos, aqueles encartes que você faz, que você usa para acompanhar uma peça de teatro, por exemplo, que você abre em 2. Então, ele é uma plataforma muito multi, tem muita coisa para se fazer nele. Ele permite aí apresentar conteúdos de forma diferente, e eu acho que a utilização desses GIFs animados aqui acaba chamando a atenção dos alunos. Uma coisa interessante dele, eu compartilhei logo no início da minha apresentação, o moderador da sala pode compartilhar de novo,
Essa apresentação que eu estou mostrando para vocês não é a partir de um arquivo do meu computador. O arquivo está salvo na nuvem. Então, assim que eu terminei minha apresentação, eu gerei um link e eu compartilhei o link, está compartilhado com vocês aí no chat. Eu estou apresentando a partir desse link que vocês podem acompanhar também. Mas ele também faz o download para o seu computador, tanto em PDF quanto em PPTX, né, o PowerPoint, ou ele faz um vídeo, que eu vou mostrar o trabalho dos alunos. Só para encerrar essa parte Canva. Assim, como é que fala? O layout, logo que você entra. Eu vim aqui em criar um design para aprender, né? E ele já vem me perguntando o que eu quero, se eu quero uma apresentação, se eu quero fazer um cartaz, um programa, uma brochura. Lembrando que todos esses aqui são só sugestões. Você pode fazer bem mais do que isso. E ele salva. Então, veja, as aulas que eu fiz aqui, que eu estava fazendo com eles, e até essa apresentação estão salvas aqui nos meus designs. É uma plataforma fácil de ser utilizada, e eu venho utilizando ela no lugar do PowerPoint. Eu não estou preparando mais aulas, os slides em PowerPoint. Eu estou utilizando o Canva, estou preferindo utilizar. Aqui, pessoal, eu vou mostrar para vocês 3 resultados que eu obtive. Porque os alunos, eles tinham um cronograma, né? Eles tinham uma história para contar para mim. Essa resposta aqui, esse trabalho, foi feito por uma aluna que se chama Maria Eduarda, do primeiro ano. Ah, um detalhe, eu não obriguei-os a utilizar o Canva exatamente por causa dos problemas de acesso. Eu tive alunos que não utilizaram, também tiraram a nota máxima, mas eu vou compartilhar com vocês aqui 3 alunos que utilizaram e que, no meu entender, eles tiraram a nota máxima porque o trabalho deles teve tudo o que precisava ter. Aqui o trabalho da Maria Eduarda, o que me chama a atenção? Olha como que visualmente o trabalho dela está bem feito. Ela fez um fascículo, que você dobra aí em 2 pedaços, tendo como um verso. As cores estão muito bem montadas, então visualmente é um encarte aí, um fascículo gostoso de ver. E ela colocou tudo aquilo que eu queria de uma maneira didática. Então, veja, ela começou definindo punk, quando o mato vai para o prato, depois ela contou um pouquinho aqui da história da Ora Pro Nobis, rogai por nós, ela deu essas dicas de cultivo em casa. A segunda parte do fascículo, ela deu bem um enfoque na higienização, que era o foco, e aqui, nessa terceira parte, ela veio com um extra. Eu não tinha pedido nenhuma receita, mas ela veio com esse a mais, digamos assim, com esse plus. Aqui me deu a impressão seguinte: eu gostei do assunto, eu vou até além do que você me pediu. Como ela fez todos os passos que eu queria, essa aluna aqui, ela tirou a nota máxima comigo. A Roberta, ao invés de um fascículo, ela fez um cartaz. Visualmente, ele não está tão rico igual o outro, tá até meio carregado, assim, tem bastante coisa num cartaz só, mas o que eu gostei foi a didática dela. Ela fez por meio de um diálogo, então por meio de perguntas, né? Sabe que plantinha é essa? Mas o que é uma punk? E ela foi trabalhando de uma maneira simples todos os conceitos que eu tinha pedido. Então, veja, ela conta aqui uma parte da lenda, ela levanta aqui a bola do valor nutricional da Ora Pro Nobis, que a gente nem chegou a trabalhar ainda. Ela fala do plantio da Ora Pro Nobis e, no fim, ela conclui com a parte da higienização, que era o foco, então, do projeto. Eu achei bacana que a primeira palestra de hoje, o palestrante, ele falou exatamente isso. É muito importante quando o aluno faz, quando o aluno te mostra aquilo, né? Aquilo que ele fez, porque você consegue levantar as deficiências e você vê, na verdade, o quanto o aluno efetivamente se envolveu com o tema. Se ele aprendeu com aquilo, ou se ele fez por fazer. Eu também tive alunos assim, mas eu estou mostrando aí os melhores resultados. O terceiro é de uma aluna que se chama Vitória. A hora que eu der o Enter aqui, ele já vai entrar num vídeo. A plataforma Canva, ela também permite que os seus slides passem em sequência como se fosse um vídeo. Então, veja, assim é a plantinha da Ora Pro Nobis. Ó, agora ele já deu uma travadinha aqui.
Deixa eu voltar o slide para ver se ele vai. Senão eu volto. Deixa eu voltar aqui para o meu arquivo. Nossa, que ele estava funcionando. Ah, eu acho que é porque a sala, como tem mais gente, ele pode ter, como é que fala? Ele pode ter, tá um pouco mais pesado. Eu vou pegar todos os meus designs aqui e abrir ele novamente. Vocês devem estar vendo toda a minha tela, certo? Sim. Sim, aí eu pego, faço assim, eu vou fechar esse aqui que eu estou apresentando pela internet, então, e vou apresentar o... Eu usei o link e abriu. Ah, abriu? Uhum. Pois é, o meu aqui, ele começou, aqui ele vai abrir agora, aqui ele já está. Então, veja, assim é a hora pronobis, você vê que ela começa definindo um pouco o que é uma punk, conta um pouquinho. Eu acho muito bacana quando os alunos, ela foi bem metódica, né? Ela pegou os pontos, achei legal que ela falou do custo baixo, ela levantou essa questão social, essa parte agronômica, que foi muito complementar, eu aprendi junto com eles. Reiterou aí essa parte do formato. Aqui, ela falou sobre a higienização. Ela continua aí falando sobre a higienização, a forma correta. Ora, pro nobis, você pode comer tanto quanto salada, como ela cozida. Novamente, ela também colocou uma receita, uma forma, e como sempre, os estudantes aí com bom humor, eles encerram com alguma coisa mais lúdica. Eu ia até fazer um último slide de agradecimento, mas eu pensei, não, vou deixar como agradecimento, obrigado a Deus, aí da vitória. Eu gostei muito de ter trabalhado dessa forma, e o resultado foi muito gratificante por várias razões. Uma delas, a maioria dos alunos me trouxe trabalhos como esse, a média dos alunos foi bem alta, porque a grande maioria deles fez o que era para ser feito e inovaram muito em termos de criatividade. Eu achei fantástico os trabalhos que eles fizeram, esses são apenas 3 exemplos. E outra coisa interessante é que nesses 10 anos de carreira, pela primeira vez, eu propus um tema, eles trabalharam, e além das respostas que eu tive, a Maria Duarte, que foi o primeiro trabalho aí que eu apresentei, ela entrou em contato comigo com um texto sobre plantas alimentícias não convencionais que eu não tinha pedido para eles fazerem, mas ela preparou esse texto, disse que ela pesquisou sobre o tema, do tanto que ela gostou, e falou, olha, tem como a gente fazer pesquisa nessa área? Eu gostaria, então, de pesquisar nessa área. Eu não sei muito como funciona, já tem disciplinas demais, mas eu gostaria de trabalhar isso, porque eu já vi que você gosta disso, professor, então, se puder. Eu falei com ela dos editais de pesquisa, então eu recebi um e-mail hoje ou ontem sobre esses editais de pesquisa e já vou encaixá-la aí numa proposta para trabalhar especificamente com punks. Então, veja, foi muito gratificante. Eu quis fazer uma apresentação que não ficasse exclusivamente na performance de uma metodologia, de uma plataforma. Eu quis realmente narrar o que aconteceu comigo, até para aproximar, porque eu creio que o que eu passei aqui, vocês devem estar passando. Todo mundo está passando igual. São muitos desafios, mas eu acho que o que vale a pena aí tem que ser compartilhado. Então é isso, pessoal. Obrigada, Tiago. Muito interessante essa sua experiência, né, enriquecedora. E a gente passa aí para 10 minutinhos de perguntas. Podem, quem quiser perguntar, se tiver alguma dúvida, né, ou mesmo acrescentar alguma coisa, estamos abertos aí. Tiago, você está usando a licença aberta? Você está usando licença paga? Qual é o formato que você está usando? Deixa eu ver aqui, eu não percebi quem fez a pergunta, mas eu estou usando a licença aberta. Eu não tive que pagar. E assim, o mais curioso é que no começo eu desconfiei, sabe? Como era uma licença aberta, eu falei, poxa, eu acho que os recursos vão ser muito limitados para uma plataforma gratuita. Mas agora é uma análise minha, tá?
eu acho que essa plataforma, ela está querendo se mostrar como uma alternativa. Então, veja, ela já exporta as suas apresentações para outros formatos. Ela já importa os seus alunos do Google Classroom. Ela pode estar querendo se vender para que depois... É uma análise minha, veja. Mas eu acho que ela está mostrando que ela tem muitos recursos. Eu não sei se depois ela vai travar isso tudo. Mas chama muita atenção a quantidade de recursos que você tem. Por exemplo, quando você vê os templates, quando você vê os fundos, quando você vê as animações que você pode utilizar, cara, é muita coisa mesmo. Então, eu estou utilizando e os alunos gostaram, até mesmo aqueles que trabalham mais com celular, eles trabalharam bem. Acho que eu não paguei para utilizá-la e os alunos provavelmente também não. O Gabriel está falando aqui, agora eu estou acompanhando o chat, que entrando com o e-mail institucional tem o acesso completo. Talvez seja isso também. E volto a dizer, a plataforma mudou. De quando eu comecei a utilizar para ela para agora, eles estão em constante atualização. Então, o Adelar está falando, tem algumas imagens que são pagas, realmente. Mas uma coisa que eu tenho usado muito, que eu até usei na apresentação para vocês, é a importação de fotos do seu próprio computador, né? Então, não precisa só dos recursos gratuitos que eles dão. Eles dão muitos templates ali, mas você pode importar também bastante coisa do seu computador, que foi o que eu fiz nessa apresentação e na apresentação para eles. Mais alguma pergunta? Vários elogios aqui, né, Tiago? Você está acompanhando, que bom. Oi, Tiago. Oi. Márcia? É a Márcia Lopes. Eu estava participando do grupo ali de Saulo, e aí eu fiquei lá um pouquinho e passei para o seu aqui, que é da área de matemática, ciências, né? Então, você também usa o Canvas, né? O que eu queria te perguntar, porque pelo que você respondeu a pergunta anterior, mesmo por celular, os alunos não tiveram dificuldade de usar essa tecnologia. Eu quero saber, assim, se trabalhar com projetos, usando, porque eu vi que você falou que usando o projeto integrador, utilizando o projeto foi interessante ou você tem experiência de utilizar em alguma disciplina da área comum essa ferramenta também? Tá joia aí, Márcia. Bom, eu ministro mais de uma disciplina para eles, né? Eu gosto de começar devagar. Eu fui no projeto integrador, até porque é a primeira vez que eu estou trabalhando com a turma com esse tema. Então, essa turma do primeiro eu trabalho 2 disciplinas com eles, mas eu utilizei ela como laboratório. E os alunos ali foram os tubos de ensaio, né? Eu falei, gente, nós vamos aprender junto. Então, eu quero ver se essa plataforma dá certo, funciona bem, para eu exportar para as outras para as outras disciplinas, né, para as outras unidades curriculares que eu ministro. O que chama atenção aqui, que também foi chamada atenção na palestra, eu tenho cuidado também ao dosar, porque a gente já recebeu reclamações no Campus Uberlândia, a Márcia Lopes é do Campus Uberlândia como eu, quando o professor varia demais, os alunos tendem a se sentir um pouco assustados. Então, o professor Tiago, está usando agora o Canva, aí o professor Edson, um outro que é mais da matemática, um gosta do Classroom, um gosta do Virtual IF. Veja, nós já tivemos pedidos por escrito de turmas para os professores utilizarem uma plataforma só. Então, eu uso com moderação. Sabe aquela coisa, tipo açúcar, que é muito gostoso, mas aí a gente tem que ir dosando aos poucos para não causar uma overdose. Não testei ainda, mas pretendo. Parabéns aí pelo relato de experiências, eu também quero aprender a mexer com ele. Obrigadinho, tchau, tchau. Agradecemos, então, a participação do professor Tiago Tarran. E passaremos agora para a apresentação do Campus Patrocínio, professor Neilon José de Oliveira. Professor, você se apresenta, por favor? Boa tarde. Boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado pela apresentação. Obrigada. Podemos começar?
Podemos sim. Aí os 20 minutos e depois 10 para as perguntas, a gente poder conversar um pouquinho, tá bom, professor? Ah, tranquilo. Obrigada. Então, boa tarde a todos, né? Bom, pessoal, como eu me senti na necessidade, acho que todos, né, de me virar nesse período de isolamento social, tive que correr atrás para aprender a usar várias ferramentas que nunca pensava ter que usar na minha vida como docente. Já sou professor há mais de 20 anos e passei por uma transformação tecnológica enorme também, né? Desde o início da minha carreira docente até hoje. E quando vi o tema debate, troca de experiência e casos de sucesso da pandemia, eu me senti na necessidade de participar e relatar minha experiência que tive durante esse período. Achei muito estranho ter poucas inscrições, né? Pensei que nem sobraria espaço aqui para mim no fórum, porque eu pudesse falar sabendo que aqui no FTM, tantas pessoas entendidas desse assunto que eu vou falar, né, sabem muito mais que eu. Mas me coloquei nessa situação de que poderia mostrar minha experiência como. Eu vou só compartilhar aqui uma apresentação minha, que eu fiz aqui simples, mas acredito que pode ajudar aí para... Certo? Então, o tema que foi dado para nós aí, que é um debate, que na realidade a gente poderia conversar sobre o tema que eu escolhi, que é videoaula, foi uma experiência positiva que eu tive durante esse período, nas minhas aulas. Meu nome é Neylon José de Oliveira, né? Sou professor do campus Patrocínio, professor de matemática, mas tomei posse no Instituto Federal de Taguatinga, Brasília, em 2014, e vim distribuído para o FTM no campus Paracatu em 2017. E, em seguida, eu vim de remoção para Patrocínio. Atualmente sou professor da disciplina de Cálculo 2 aqui no curso de ADS, Probabilidade Estatística e Equações Diferenciais no curso de Engenharia e Matemática no curso de Tecnologia e Gestão Comercial, né? Durante esse período, em que fomos de hora para outra colocados fora de sala de aula, né? Eu acredito que todos sentiram a responsabilidade de mergulhar no mundo virtual aí, para que pudéssemos dar continuidade ao ensino-aprendizagem de forma remota. Então, esse questionamento aí, estamos fora da sala de aula, trabalho remoto, o que fazer? Acho que todos nós fizemos, né? Tentando responder isso, o que fazer para poder levar as nossas aulas adiante. Trabalho remoto. De maneira geral, não perdemos a qualidade, né, de maneira geral, para que não pudéssemos, né, perder a qualidade de nossas aulas, e também, né, no atendimento das necessidades dos nossos alunos, porque estaríamos numa situação de isolamento social, ou que procurássemos, pelo menos, reduzir o prejuízo e não perder essa qualidade do ensino, já que não teríamos um bom tempo de aulas presenciais, né, por bom tempo. Bom, só quero relatar uma situação anterior, o que me ajudou até nessa questão que eu vivo hoje, porque minha primeira experiência como professor foi na área de AD, de ensino à distância, até mesmo no campus de Uberaba, em que necessitei aprender a utilizar algumas ferramentas virtuais, em 2013, quando fui tutor no curso de matemática pelo campus de Uberaba, em que atendi alunos de Uberaba e outras cidades também. Então, nessa época, eu já era tutor e morava em Brasília, e até fui tutor aí juntamente com a professora Rafaela Cardoso, que hoje é companheira minha aqui do campus. Era professora que morava em Patrocínio e eu em Brasília. Então, foi uma experiência já, naquela época, nova para mim, mas que me ajudou muito hoje a passar essa fase de isolamento social, né? Todos os nossos alunos eram de Uberaba e região, outras cidades próximas a Uberaba. Ou seja, nunca tivemos contatos com esses alunos fisicamente, porque era um curso EAD, né? Eu fui tutor até 2016 e depois, em 2017, assumi como professor. Tive várias dificuldades no início, né? Naquela ocasião, utilizávamos somente a plataforma Moodle, o e-mail, como meio de interação com os alunos.
e nós, professores da disciplina, não gravávamos videoaula naquela ocasião, né? Mas em 2017, tive o prazer de participar de um curso rápido em Uberaba, organizado pela professora Elisa, né? Na época, coordenadora do curso de matemática do EAD, e lá tivemos a oportunidade de conhecer um programa de edição de vídeo, que é o Camtasia, que acredito que a maioria de vocês conhece, é um programa pago, que apesar desse programa ser pago, tínhamos acesso por 30 dias gratuitos naquela ocasião, o que foi suficiente para ter uma boa noção, né, como editar vídeos. E foi um curso rápido, somente de um dia, né, no sábado. E nesse momento, né, em que vivemos em isolamento social, a partir das necessidades apresentadas, resolvi partir para o conhecimento de todas as ferramentas que nos ofereceu atualmente. Então, uma atividade virtual não se faz de hora para outra. Eu pensei isso comigo, né? A partir de que várias atitudes que eu comecei a tomar, pensando no início do período, a partir do dia 16, em que nós entramos em trabalho remoto. Então, o que eu pensei? Vou gravar uma videoaula, né? Eu não tinha as habilidades necessárias para isso, né? E porque eu tinha que editar esse vídeo, e não era fácil, porque eu não tinha conhecimento de um programa que o conhecimento meu era muito restrito, que era o Camtasia, portanto, e porém esse programa também é pago. Criar um canal no YouTube, não sabia ainda, por incrível que pareça, não tinha, eu tive que me virar. Então, agendar uma reunião pelo Meet ou pelo Zoom, isso era coisa para mim complicada, né? E para muitos dos meus colegas também, nós chegamos a conversar sobre essa questão. Bom, então, o que eu fiz? Comecei a pegar todas as janelas que apareciam. Então, eu assisti todas as videoaulas que o nosso amigo Denis, professor, né? Eu entrei no canal do professor Denis Cacheta, companheiro nosso aqui do campus, ele apresentou, né? Eu assisti todas as videoaulas do professor Denis, e estou fazendo um curso também de como gravar videoaula pela Udemy, que foi oferecido, inclusive, pelo e-mail do IFTM, e-mail institucional, com o professor Tiago. E também acompanhei todos os cursos de videoaula do nosso amigo aí do campus de Uberlândia, o Wilton Filho, né, que ele fez vários vídeos e mandou para nós aí. O que me ajudou também nessa questão, foi uma experiência muito boa, paralelo com ele. O aprendizado dos colegas que me ajudou e não ficar... a questão é o seguinte, para que quebrar a cabeça com dificuldades simples, né, se realmente já existe a videoaula que eles produziram. Então, eu pensei dessa forma, né? Então, o que eu imaginei para mim? Tinha que conhecer todas essas modalidades aí de gravar um vídeo. Então, eu gostaria de citar alguns exemplos de ferramentas que consegui usar e aprender a trabalhar há poucos dias para cá, menos de 90 dias, vamos dizer assim, né? Mas que ainda tem várias dúvidas, né? E gostaria de dividir com vocês aqui, para que nós, como professor, podemos, a partir de então, aperfeiçoar, né? Aprender a usar de forma correta essas mídias aí na educação. Mesmo conhecendo e procurando aprender a utilizar várias ferramentas como esta, né, o Google Meet que nós estamos usando agora, que eu aprendi a usar nesse período de pandemia, a qual estamos utilizando e que nos permite gravar esta reunião ou apresentar qualquer, né, ou uma apresentação qualquer, com limite aí de, se não me engano, 250 pessoas, né, que é coisa nova para nós. Também procurei saber como utilizar o Zoom, que é essa ferramenta que temos aí de reunião também, né, que tem o mesmo objetivo, que a gente pode fazer videoconferência. E também o Duo, né, do Google, que agora apresenta a possibilidade também de você fazer uma videoconferência até 12 pessoas. E atualmente o WhatsApp também liberou, né, os meios de fazer videoconferência com até 8 pessoas, o que foi atualizado neste mês de abril. Por outro lado, tem uma ferramenta muito interessante também, que eu tive o prazer de usar, que é esse Kahoot, né? Não sei se vocês conhecem, é um serviço gratuito, né, para PC, usado também em celulares e iPhone, é muito útil em sala de aula, porque o aluno pode acessar diretamente no seu celular, e que permite estudar a partir de testes, de perguntas e respostas, que o professor faz um questionário antes, né? E o aplicativo possui um formato parecido com jogos
de questionário, chamado quizzes, né? Em que as questões corretas valem pontos. Aí você determina uma quantidade de pontos na hora que você elabora o questionário, e esse questionário é levado ao ar, você, né, cria um login, uma senha para os alunos, e é possível responder testes de conhecimentos gerais criados pela comunidade ou produzir perguntas específicas sobre um assunto para compartilhar com os alunos em sala de aula, ou mesmo também de forma virtual, né? Então, eu usei essa ferramenta aí. E, como eu disse, o Google Duo é um aplicativo móvel de videoconferência também, desenvolvido pelo Google, que eu conheci agora há pouco. Ele é também de videochamadas, possui ótima qualidade de vídeo, que eu achei também, e fácil de você trabalhar. É simples, confiável, e funciona em smartphone e tablets tranquilamente, né? Não existe tanta memória do seu aparelho. E o que eu achei de novo nesse tool é que ele faz videochamadas com até 12 pessoas, até maior do que o WhatsApp, que atualmente você faz videochamada com no máximo 8 pessoas, né? Envia mensagem de voz e de vídeo, fotos e notas para um grupo, então você também tem um acesso de enviar mensagens, que é bom para você, durante uma reunião com os alunos, você tirar foto da resolução de um problema ou alguma dúvida que ele tem, né? Até usa esses emojis também para reagir rapidamente a uma mensagem de vídeo, né, que é interessante, para animar um pouquinho a comunicação, a interação com os alunos. Ele cria notas personalizadas, quando você não puder ligar nem gravar uma mensagem, né? E, assim, a compatibilidade também com o modo escuro, igual tem o WhatsApp. Então, são ferramentas que eu usei aí durante esse período que eu conheci. Mas o que eu achei mais interessante foi esse Shotcut aqui, ó, que é um editor de vídeo, e ele é gratuito. Eu consegui baixar ele, instalar ele tranquilo no computador. Esse Shotcut, ele é um editor de vídeo em que você, né, ele tem uma facilidade muito grande para você usar a partir de cenas gravadas separadas, né? E como eu já disse aqui do lado direito, eu tenho o Camtasia, também tem a mesma função do Shotcut, que é um editor de vídeo, só que o Camtasia, não sei se é Camtasia ou Camtasia, ele é pago, né? E também, a partir das aulas do meu amigo aqui de campus, que é o Denis Cacheta, ele fez alguns videoaulas de como usar o OBS, que também tem a mesma função do Shotcut, mas o OBS ele só grava, né? Ele não edita o vídeo, não corta, né? Então, essas são as ferramentas que eu usei durante esse período, certo? E, por outro lado, sabendo dessas ferramentas, eu resolvi me aperfeiçoar mais na gravação de vídeos, por isso o tema aí hoje, videoaula. Mas para gravar uma videoaula, eu, né, descobri que após várias tentativas cheguei à conclusão. Primeiro, temos que tomar uma decisão em aprender mais e fazer cursos de como planejar, organizar e gravar videoaulas começando da estaca zero. Porque, afinal, eu não sabia quase que nada para elaborar uma videoaula, né? Eu, particularmente, descobri que mesmo que estejamos interessados em gravar uma videoaula simples ou um vídeo qualquer, que sejamos totalmente leigos no assunto, podemos aprender a utilizar ferramentas que estamos em nosso alcance, né? O celular, o microfone, esse microfone simples mesmo de ouvir que nós usamos aí, e o notebook. Então, essa ideia, né, não se aplica somente a nós professores. Eu tive conversando com alguns companheiros aí, né, na profissão, que trabalha em home office também, qualquer profissão, até mesmo por vontade própria de ser uma pessoa que quer ser um youtuber, né? Aprender a fazer um vídeo é uma tarefa possível, né? Sem muito investimento. Então, o que eu cheguei à conclusão? Que devemos procurar saber usar essas ferramentas livres, né? Sem investimentos, e que são fáceis de manuseá-las. Claro que temos a opção de utilizar ferramentas pagas, né? Claro. Até conversei com o professor Rony, um colega nosso aqui, ele fez a assinatura do Camtasia, né, de um programa pago aí. Mas ele disse também que não conhecia Shotcut, que eu usei aí como editor de vídeo.
Mas, de uma forma ou de outra, é possível nós, professores, montarmos nossas aulas, né? Nossos cursos e repassar o conhecimento, desde que seja de forma planejada e sem investimentos, né? Muito altos. Podemos usar o que temos, né? Mas, para isso, temos que conhecer o que temos, saber configurar a câmera do celular, saber configurar a webcam de nosso notebook, né? E isso eu tive que correr atrás de alguns, né? Alguns vídeos aí do YouTube para poder aprender a trabalhar com essa situação. Mas o mais importante que eu acredito que deve se observar é que se nós iremos gravar uma videoaula, essa não deve ser gravada hoje, né? Ou seja, não se grava uma videoaula de repente. Eu tentei fazer isso, né? Vou gravar uma videoaula hoje. É um desastre, né? Porque passa um carro na rua, bate na porta, o celular toca, aí você percebe que realmente você tem que fazer um plano, né? Devemos seguir algumas etapas importantes que nos ajudam a gravar uma videoaula com maior qualidade. E essas etapas eu até não... O que eu pensei, né? Vamos planejar uma gravação, organizar ideias. Primeiro, né? Minhas ideias foram organizadas em papel, né? PowerPoint ou até mesmo texto que eu digitava. Então, eu tinha que escrever o que eu ia falar, né? Organizar o ambiente, né? Tinha que ser um ambiente porque a hora que você começa a gravar o vídeo, você viria alguma coisa na mesa que você não queria que saísse no vídeo, né? Verificar a iluminação adequada, porque é terrível quando você grava um vídeo e tem uma luz atrás de você te dando, né, uma imagem totalmente distorcida que você queria, depois do vídeo gravado. Você perde tempo sem o planejamento. E conhecer a qualidade do aparelho que vai gravar, né, e suas configurações, porque de repente você grava com o celular em pé e no YouTube, não sei se vocês sabem, você não consegue postar um vídeo com o celular gravado em pé, e você teria que mudar a configuração do vídeo na hora de postar lá no canal. E por último, verificar o áudio, né? Como irá captar o som, escolher os momentos em que não há barulhos que possam atrapalhar, como eu disse, né, anteriormente. E procurarmos gravar nossas videoaulas, principalmente por partes, não tenta, né, você gravar toda a videoaula de uma vez só. Então, o que eu tomei como exemplo? Você grava a cena 1, a cena 2, a cena 3, assim por diante, e depois, né, você tem que ter o conhecimento do editor de vídeo, que você dará o retoque final, né, no seu vídeo, ou seja, você junta as cenas, tira a parte que você não quer, né, e que você errou. Então, o que mais me ajudou foi descobrir que há um programa livre, né, que é este que eu citei, que é o Shortcut, né, que serve para editar as videoaulas, né. Nele é possível agrupar vários vídeos, né, que eu fiz em um só, cortar partes que você acredita desnecessárias ou que cometeu erro durante a gravação e substituir partes por outras, né, que é mais importante na videoaula. Então, é possível fazer ótimas videoaulas, na minha opinião, usando somente computador, notebook e o smartphone simples, né? A maioria dos notebooks possui uma webcam e os smartphones possuem câmeras de ótima qualidade, pelo que eu tenho pesquisado aí e pelos vídeos que eu tenho visto. E também o microfone dos smartphones são de ótima qualidade, tanto quando a gente faz áudio, eles saem sim em uma qualidade muito boa para que possam ser utilizados em nossas videoaulas. Então, podemos utilizar para gravar videoaulas sem a preocupação de investir na compra de câmeras ou microfones profissionais e que eu acredito ser desnecessário. Outro fator importante que eu acredito que me ajudou muito é contar com a experiência de colegas que já estão gravando videoaulas há mais tempo, né? Eu assisti várias videoaulas, né? Como eu já disse, né? Eu fiz aí um curso aí aliás, estou fazendo aí um curso na Udemy com o professor Tiago, né? E fiz esse curso também de Camtasia, né? Aprendi a trabalhar com o Google Meet, aí, a partir das dicas do Wilton Filho aí pelo e-mail institucional. Então, essa experiência com os colegas foi muito importante. E nessa etapa que eu iniciei esse processo de gravação de videoaulas, eu descobri também que eu deveria criar um canal no YouTube, né? E esse canal no YouTube que me deu grande trabalho também, que eu, né, até então nunca pensava em ser um youtuber aí, né? E nesse período de pandemia, eu vim, né, uma etapa
interessante, pois, né, não estava funcionando enviar um vídeo para os alunos por e-mail, e muito menos por aplicativo de WhatsApp, pois exige uma memória tanto para o meu celular, para enviar, quanto para o celular dos alunos, que eles não conseguiam baixar quando a videoaula era muito grande, né? E criar o canal foi uma tarefa complicada. Correr atrás de como criar o canal, como configurar, né? Procurar saber quais as configurações que eu deveria editar o vídeo que fosse compatível com as exigências do YouTube, porque o YouTube existe algumas dimensões lá em que o vídeo deve ser postado de maneira que o vídeo saia de forma correta na tela do seu notebook ou do celular. E vários outros detalhes que a gente tem que correr atrás. Mas uma vez tendo o canal criado, o próprio YouTube lhe envia sugestões de videoaulas para que você aprenda todos os detalhes citados e muito mais. Então, após várias videoaulas, surgiu a oportunidade oferecida pela Laila. A Laila veio conversar comigo outro dia e falou assim, por que você não posta a sua ideia lá no IFTM com você? Até mandaram e-mail para nós todos, né? Foi onde surgiu a ideia de compartilhar as minhas atividades, ou algo que tenha feito nesse período de isolamento social aí. Daí foi onde disponibilizei todas as videoaulas gravadas no canal e também ofereci o material que eu fiz em PDF, porque sempre eu procurei fazer as minhas aulas, né? Procurei fazer as minhas aulas paralelo com um arquivo pré-escrito antes. Então, eu particularmente optei por quê, né? Durante essa pandemia. É o que está aí na tela, né? Criei um e-mail para cada turma, né? Para facilitar a interação com os alunos. Criei um grupo de monitoria no WhatsApp para cada turma, para poder auxiliá-los. Gravei uma videoaula, né? Por conteúdo e lista de atividades relacionadas. E, ao mesmo tempo, antes de gravar essa videoaula, eu escrevi as apostilas em PDF para disponibilizar para os alunos. Porque quando eles fossem ver as videoaulas, eles teriam um material escrito, né, relacionado com cada videoaula. E, por último, né, que eu criei um canal de YouTube para disponibilizar os vídeos para esses alunos, né? Que não foi uma tarefa fácil essa aí, porque eu já não entendia muito como fazer isso. Bom, então, finalmente, né, para finalizar aí, depois dessa, como diz, peleja toda aí para me gravar as minhas videoaulas, né, houve uma boa procura pelo material, o pessoal me procurou, eu disponibilizei esse material por PDF para alguns amigos aí que entraram em contato por e-mail, e eles, segundo eles, estão usando as videoaulas que eu tenho no canal aí para poder explicar algum conteúdo. São poucas videoaulas que eu fiz, acredito que nesse período aí são 32 que estão lá no canal. E resolvi também vir aqui hoje, né, para apresentar minha experiência como docente em trabalho remoto, né? E agradeço aí a todos pela oportunidade, né, de apresentar minha experiência, certo? E eu acredito que essa minha experiência foi um caso de sucesso durante esse período de pandemia aí. Então, era isso que eu tinha que apresentar a todos. Agradeço, muito obrigado. Nós que agradecemos, professor, né? Você nos mostra com a sua experiência que é possível transformar um momento de desafio em oportunidade, né? E usando a criatividade, como você nos mostra. A gente passa... Obrigada. A gente passa agora para 10 minutinhos de conversa, debate. Se tiverem perguntas, por favor. A Raquel Bodart, acho que tinha uma pergunta, Raquel, se quiser abrir o microfone. Então, até a Raquel colocou aí a questão da mesa digitalizadora, que é essencial, né? Mas eu fui ver, poxa, uma mesa digitalizadora boa é o quê? Em torno de R$ 1.600, entendeu? E, por outro lado, uma filmadora que eu gostaria de comprar para fazer as videoaulas custa em torno de R$ 2.000. Então, se eu já tenho, né, tem um celular que já vem com a filmadora, na minha opinião, isso é a opinião própria minha, né? E eu acredito que não tem que ter um investimento por parte disso, até porque é possível fazer com esses recursos que temos em casa, né? A Raquel parece que tem uma pergunta sobre avaliação. Ah, tá.
como poderia fazer uma avaliação sem colas, tendo aí as atividades remotas, né, Raquel? É isso? Aguardando ela vai se pronunciar, não? Ou já quer que eu faça? Se puder, alguém, vamos debater, né, e falar sobre avaliação, se... Na minha opinião, eu até poderia falar o que realmente eu fiz durante esse período, né? Na realidade, evitar cola nesse período agora, eu não consegui, né? Porque eu combinava com os alunos, eu enviava o vídeo, a cartilha em PDF para eles seguirem o vídeo, que é uma apostilazinha do conteúdo, e aí, juntamente enviava algumas questões para serem resolvidas e retornado por e-mail. E cobrava deles a participação no grupo de monitoria, como eu disse lá, o grupo de WhatsApp, né? Então a gente tinha que conversar e marcava um horário no horário de aula, que era somente para a gente discutir o vídeo, né? Eu esperava que eles assistissem esse vídeo antes da aula e que a gente tirasse as dúvidas das atividades. Agora, quanto à avaliação, eu postava avaliação tipo, a minha aula é de 10 ao meio-dia, então eu tinha que postar essa avaliação às 10 horas e cobrar que eles me enviassem até o meio-dia. Agora, cola, como que eu faço, né? Então, isso é impossível nessa questão. Eu até peço sugestão aí, se alguém conseguiu fazer diferente, para evitar essa questão aí, né, que a Raquel citou, né? De evitar o aluno colar, fazer uma atividade avaliativa. Mas eu acredito que houve um rendimento, uma resposta muito boa dos alunos em enviar a atividade muito bem feita e a participação no grupo de monitoria, que eu acredito que a partir daí eu consegui perceber que havia uma certa aprendizagem, um acompanhamento bom por parte dos alunos. Mais alguma pergunta ou podemos encerrar? Bom, então vamos encerrando, agradecendo a participação de todos, em especial hoje, né, para o Tiago Parran e o professor Neylon, que tiveram aí a disponibilidade de apresentar suas experiências e nos enriqueceu nessa tarde. Amanhã estaremos novamente, né, às 14 horas, contando com a participação de todos vocês. Agradecemos também os intérpretes, a Kelly e o Carlos Eduardo, que nos acompanhou, né, nesse momento. Obrigada e bom final de tarde para todos vocês. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, obrigada.